Vamos começar a fazer agora a sainha da nossa coelhinha. Aqui na parte de trás do corpinho da nossa coelhinha, nós vamos introduzir a agulha nas duas alcinhas, na lilás e na rosa, tá bom? Isso vai fazer com que a sainha dela fique mais levantadinha, tá? Aí eu puxo o meu fiozinho. Faço 3 correntinhas. Se a laçada da sua correntinha for grande, você tem uma laçadinha maior, então faça apenas 2 correntinhas, tá bom? Esse fiozinho você deixa solto mesmo, porque depois com a agulha você consegue embutir ele para dentro. Fica um acabamento melhor do que você vir seguindo com ele por aqui, tá? Então agora você faz 2 pontos altos nessa mesma alcinha que você puxou aqui. Quem preferir fazer essa etapa com o corpinho vazio, tudo bem. Eu não tenho dificuldade, para mim tá difícil porque eu estou fazendo aqui na câmera, tá bom? Geralmente eu encosto isso daqui no meu próprio corpo e vou fazendo assim, ó, né, com a agulha nessa posição. Fica muito fácil para mim, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade, então faça com o corpo vazio. Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica muito difícil para colocar o enchimento nesse buraquinho aqui, que fica bem pequenininho, vocês estão vendo? Então eu prefiro fazer assim. Mas quem tem dificuldade pode fazer com ele vazio e depois encher por aqui. Então, aqui só está difícil para mim, como eu disse para vocês, porque eu estou fazendo para a câmera e tenho que colocar aqui, aqui assentado assim na mesa, né? Próxima carreira eu vou fazer, pego aqui pelas duas alcinhas, tá? Vou fazer 3 pontos altos, tá? Então, o esquema é esse: 3 pontos altos a cada alcinha, sempre pegando nas duas alcinhas, tá? Aí vocês vão me dizer, aí quem fez tudo de uma cor só vai ter uma alcinha. Faz com uma alcinha mesmo, não tem problema. Eu fiz ali da minha coelhinha, como eu falei pra vocês. Peguei só a alcinha de trás, então fiz, só tinha uma alcinha. Também vai ficar, porque é só não ficar amarrotando muito o crochê, sabe? Não ficar pegando muito na sainha na hora de tecer, que aí não vai perder a goma, o fio. E aí também vai ficar armadinho, tá bom? 3 pontos altos a cada correntinha, cada laçadinha dessa daqui, cada alcinha, né? E aí eu volto aqui pra gente fazer a próxima carreira, tá ok? Chegando aqui no final da carreira, vou fechar essa carreira com ponto baixíssimo. Aí você faz 2 correntinhas ou 3, conforme for aí o seu ponto. E a partir daqui eu farei 4 carreiras de pontos altos sem aumento algum, tá bom? 4 carreiras e aí eu volto aqui. Terminadas as 4 carreiras, a gente já vai começar a fazer o acabamento do nosso vestidinho. Então aqui eu queria falar uma coisa para vocês. Se você quiser fazer um vestidinho mais comprido, você pode aumentar aqui as 4 carreiras, tá? Olhando assim, parece que ele está curto, mas não, porque quando ela vai ficar sentadinha, olha só, se você fizer maior, ele vai ficar muito comprido aqui, tá? E assim, olha, olhando, se ela estiver em pé, aqui a gente ainda vai colocar o acabamento, que vai dar uns 2 dedinhos e vai cobrir aqui a calcinha dela, tá bom? Então, ele não vai ficar curto, ele vai ficar bem aqui na altura da calcinha dela. Mas se for do seu gosto fazer ele mais compridinho, é aqui que você deve aumentar, tá bom? Então, vamos lá fazer o acabamento aqui. Primeira carreira do nosso acabamento, a gente vai colocar 2 pontinhos altos, quem quiser sobe com 3, tá bom? Vamos pular 2 pontos de base e aqui no terceiro fazer um ponto alto. 2 correntinhas e no mesmo local fazer mais um ponto alto. Pula 2 pontinhos, na terceira, outro ponto alto.
mais 2 correntinhas, no mesmo lugar, outro ponto alto, tá bom? E agora, repetir isso daqui a volta toda, pulando 2 pontos, fazendo um ponto alto, 2 correntinhas no mesmo local, outro ponto alto, tá bom? Fazer isso a volta todinha. Quando chegar aqui, eu volto pra gente dar continuidade na nossa próxima carreira. Na nossa próxima carreira, a gente vai fazer o biquinho. Então, a gente vai fazer aqui dentro de cada vezinho desse, a gente faz. Nós fechamos aqui com ponto baixíssimo, né? Então, aqui a gente vai começar a fazer, fazer aqui, olha, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. Aqui, entre um vezinho e outro, a gente coloca a agulha, puxa uma laçada e faz um ponto baixíssimo, tá? Pra ele ficar bem acentuado aqui, tá? Novamente, um ponto alto, mais outro ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. E aí a gente vai repetindo, puxa uma laçada, faz um ponto baixo, baixíssimo. E assim a gente vai fazendo os nossos biquinhos, tá bom? Fazer isso aqui em todos os vezinhos, fazer isso na nossa volta todinha, arrematar aqui e eu volto, tá? Prontinho, já estamos aqui com a nossa sainha toda prontinha e armada. Agora vamos fazer um lacinho para arrematar e dar uma enfeitadinha aqui atrás do nosso vestidinho. Anelzinho mágico, 3 correntinhas, e aqui eu faço 6 pontos altos duplos. Agora, 3 correntinhas novamente, ponto baixíssimo, novamente 3 correntinhas e mais 6 pontos altos duplos e 3 correntinhas. Fecho aqui com ponto baixíssimo, deixo um fiozinho para costura e arremate. Aqui eu vou dar uma puxadinha no meu laço mágico, mas não puxa muito, viu? Porque se puxar muito, vai ficar difícil pra gente fazer essa voltinha aqui, ó. Agora a gente vai passar esse rabicho aqui em volta. Aí ele não vai apertar tanto se a gente fechar. Se apertar muito o laço mágico, não vai dar pra gente fazer esse aperto do laço aqui muito, ele vai ficar mais aberto. Prontinho. Agora é só colocar o nosso lacinho aqui atrás, ó. Bem no meio, na direção do nosso rabinho, tá bom? Vou prender ele aqui. E aí a gente já vai para nossa próxima etapa. Nós podemos agora prender os bracinhos, ou então deixar o bracinho para ser preso depois que a gente terminar a cabeça. Aí não faz diferença a ordem. Eu, pessoalmente, prefiro prender agora. Então, vamos fazer uma marcação aqui, olha. Aqui eu tenho a parte das perninhas, né, a lateral. Então, seguindo aqui, tenho a parte do corpinho aqui, né, olha. Então, bem aqui ficam as laterais. Então, eu vou fazer uma marcação aqui com alfinete, do lado de cá também. Só inverter esse alfinete aqui para ficar mais fácil o entendimento. Que é assim, o meinho dele. Aqui as costas. Vamos lá. Aí, aqui assim, fica bem a critério se você quer colocar o bracinho mais embaixo, tá bom?
mais em cima. Quanto mais em cima, depois vai ficar um pouco mais difícil, ó, vou virar assim que fica mais fácil, vai entender, né? Fica mais difícil para costurar a cabeça, no entanto, um pouco mais embaixo, né? Então fica bem a critério. Eu vou colocar aqui, ó, na faixa da segunda fileirinha, tá bom? Na altura aqui da segunda fileira. E também eu não gosto de colocar ele no meio, tá? Aqui assim na questão do meio. Tipo assim, uma cruz, tá? Assim no meio, eu não gosto. Eu gosto de colocar mais um pouco pra frente, tá? Eu acho que assim no meio, quando fica aberto assim, fica tipo meio Jesus Cristo. Eu não gosto. Também tem que lembrar bem que eu deixei essa marcação aqui, olha, onde tem o marcador, é onde tinha as duas diminuições. Porque esse lado aqui da mãozinha, ela é mais acentuada, a entrada aqui, tá? Então, fica aparecendo esse dorso aqui da mão, né? Então, eu gosto de colocar essa parte aqui pra cima, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Então, eu vou colocar isso, não assim aqui, ó, onde tava aqui. Ai, esses fiozinhos aqui atrapalham pra caramba, né? A visualização, aqui, ó, não assim, no meio, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Eu prefiro aqui, tá? Ó, acho que vocês estão entendendo, né? Não é aqui assim, um pouquinho mais pra cá, tá? E aí ela vai ficar com o bracinho mais assim. Eu gosto mais assim, mas assim, é uma questão, sabe? Cada um coloca aí a seu gosto, tá bom? Então deixa eu tirar agora a marcação daqui. Primeiro eu vou colocar esse aqui, pra ficar mais fácil aqui. E essa aqui, ó. Então eu vou prender os bracinhos aqui, ó, deixar eles meio curvadinhos assim, curvadinho não, né? Direcionados aqui pra frente, e também já vou fazer um bordadinho aqui na frente. Deixa eu pegar aqui a minha branquinha, não, marronzinho, o vestidinho dela que é branco, né? Pra vocês terem uma referência aqui. Quero fazer alguma coisa aqui na frente. Se vocês não gostarem, não precisam fazer, tá bom? Vou aproveitar e já fazer isso tudo aqui, e aí próxima vez a gente já volta para dar início à parte da cabecinha, tá bom? Nós vamos fazer agora o acabamento do sapatinho. Esse acabamento para dar um realce maior na bordinha do sapatinho. Esse acabamento também pode ser feito nos sapatinhos de bebês, onde a gente faz esse tipo de ponto pegando aqui pela alcinha de trás, tá bom? A gente vai pegar um fiozinho do fio lilás, compridinho. Aí eu vou pegar aqui, ó, pelo lado de dentro da perninha, pra ficar mais depois escondidinho, tá? Aqui foi aonde tem esse degrauzinho, tá bom? Então a gente vai pegar um pouquinho mais pra cá, em qualquer lugar, tá? Pegando aqui pelo lado de cima, ó, com a agulha de cima pra baixo, eu coloco aqui, ó. É legal uma agulha sem ponta, como essa que eu tô usando aqui, olha. Mas se você não tiver, você usa uma com ponta, aí cuidado para não enfiar no meio da trama do fio, tá bom? Porque senão ela não vai fazer o efeito que a gente quer. E aí você vai enfiando de cima para baixo em cada alcinha, olha. É fácil, é só ir fazendo assim em cada alcinha. Isso vai dando um realce, não puxa muito, tá? Vai fazendo assim levemente, eu vou fazendo isso aqui a volta todinha. E quando chegar mais pra frente, eu volto pra mostrar pra vocês. Olha, chegando aqui, onde a gente tem o nosso degrauzinho que se forma aqui, olha. A gente continua passando aqui. Faz aqui onde se deu o último degrauzinho. E passa aqui onde tinha o primeiro que a gente fez. E aí, a gente vem aqui onde tinha o segundo pontinho. E dá um puxãozinho. E com isso, você vê que ele fica todo igual aqui, olha. Essa é a intenção desse tipo de acabamento, tá? Que a gente tá fazendo aqui. Ele dá uma unificada nisso daqui, ele tira esse degrauzinho e também ele já dá uma reforçada aqui no relevo aqui do nosso sapatinho, tá vendo? Sem a gente precisar fazer uma outra carreirinha aqui, tá?
Então, agora é só sumir aqui para dentro com o nosso fiozinho. Aí, no caso de fazer um sapatinho para bebê mesmo, a gente vai sumir com ele aqui para dentro e pelo lado do avesso a gente dá um nozinho e um acabamento melhor, tá? Aqui é um amigurumi, não requer isso. É só a gente sumir para dentro com o fiozinho. Gente, para fazer as nossas orelhinhas, nós vamos começar com um anel mágico com 4 pontos, tá? Então, eu já tenho ele aqui com 4 pontos. Vou colocar o meu fiozinho aqui. Para as orelhinhas, é legal você deixar mesmo um rabichinho e ir embutindo ele na costura durante a confecção, tá bom? E aqui a gente vai fazer um ponto e um aumento. Novamente, um ponto. E um aumento. Vamos virar aqui. Puxar o fiozinho pro lado de cá. E vamos fazer uma carreira sem aumento. Aqui nós temos 6 pontos. Muito bem. Aqui, para nossa orelhinha não ficar abrindo, porque a gente precisa dela fechadinha, tenho aqui uma pronta para vocês verem, ó. A gente precisa dela fechadinha. Esse fiozinho que vem acompanhando a gente, que eu falei que é melhor a gente vir trazendo ele, você pega ele e vem puxando, que ele vai ajudar a ajustar ela, tá bom? Se você tá vendo que a sua orelhinha tá ficando aberta, você vem puxando ele junto. Agora, a gente vai fazer um aumento. Um aumento e um ponto. Um aumento e um ponto. Um aumento. Duas carreiras sem aumento. Serão 2 carreiras de 9 pontos. Nessa próxima carreira, 2 pontos e um aumento. 2 pontos e um aumento. Próxima carreira, uma carreira sem aumento. Nessa carreira agora, 3 pontos e um aumento. E a próxima carreira, 4 pontos e um aumento, tá bom? Fazer essas duas e eu já volto. Próxima carreira, serão 2 carreiras sem aumentos, tá bom? Bora fazer as 2 carreiras e já volto. Prontinho, gente. Agora nós vamos fazer carreiras com aumentos progressivos da seguinte maneira. 5 pontos e um aumento, 6 pontos e um aumento. Vou deixar aqui no cantinho para vocês, tá bom? 7 pontos e um aumento, até 8 pontos e um aumento, tá bom? Então, eu vou fazer essas carreiras e terminando, eu volto aqui pra gente dar continuidade, tá ok? Chegando aqui, 8 pontos e um aumento. Vou colocar um marcadorzinho aqui. E agora, eu vou fazer
6 carreiras sem aumento algum, tá bom? 6 carreiras e eu volto aqui. Feito as 6 carreiras, agora nós vamos começar as diminuições. E elas são feitas da seguinte maneira: 8 pontos e uma diminuição. Aí, a carreira toda assim. Aí, a próxima carreira, uma carreira sem diminuição alguma. Depois, 7 pontos e uma diminuição. Eu vou deixar a sequência aqui para vocês no cantinho. Depois, 6 pontos e uma diminuição. E depois, mais uma carreira sem diminuição, tá bom? Feita essa sequência, eu volto aqui. Chegando aqui, na última carreira, eu faço 2 pontos baixíssimos, deixo um bom pedaço de fio, que é para poder fazer a costura, e acabou a minha orelhinha. Fazer a reserva dessa orelha, e agora vamos começar a cabeça. Vamos começar a nossa cabeça. Eu já tenho aqui um anelzinho com 6 pontos, agora eu vou fazer 6 aumentos e vou ficar com 12 pontos. Na minha próxima carreira, eu farei um ponto e um aumento. E a partir de agora, eu começo a fazer aqueles aumentos comuns. A próxima, 2 pontos e um aumento, depois 3 pontos e um aumento. Vou deixar aqui do lado a sequência para vocês e vai seguindo assim até 6 pontos e um aumento, tá bom? Feito isso, eu volto aqui pra gente dar a sequência. Gente, agora vamos fazer uma carreira sem aumentos, uma carreira com 48 pontos. Próxima carreira, 7 pontos e um aumento. Bom, a partir daqui, nós vamos fazer, vou botar uns marcador aqui, e vamos fazer 10 carreiras de 54 pontos, tá? Sem aumentos. Terminando essas carreiras, eu volto aqui. Pronto, gente, terminado aqui as minhas carreiras, eu já vou colocar os meus olhinhos, tá? Então, aqui eu conto entre as carreiras 14 e 15, onde eu vou colocar os olhos, com 11 pontos de distância entre um e outro, tá? É onde estão esses aqui, tá? Esses vermelhinhos aqui. Esse aqui já é uma marcação do narizinho que eu já deixei aqui. Então, aqui, olha, deixa eu tirar só esse aqui para vocês verem. Vou colocar aqui o meu olhinho. E, como vocês podem ver, ele cobre o pontinho do lado, tá? A abertura do pontinho do lado. Então, aqui, eu vou aproveitar essa entrada aqui para bordar os meus cílios, tá? Então, deixa eu tirar ele aqui, vou inserir novamente aqui o meu alfinete, por isso que eu coloco ele atravessando daqui a aqui, porque eu já sei que eu vou fazer, vou tirar a minha agulha por aqui, olha. Vou inserir a minha agulha com os cílios por aqui, gosto de fazer agora porque fica mais fácil. E saio por aqui, aonde tá marcando, aqui já... Aqui, ó, onde tá marcando, porque aqui, onde tem a cabecinha do alfinete, onde vai entrar os olhinhos, tá bom? E aqui fica mais fácil pra eu bordar os cílios agora. Eu vou tirar agora, porque eu já sei que ele vai entrar aqui na lateral. E aqui eu já bordo os meus cílios. Vou colocar um aqui. Aí você pode bordar o seu como você gosta, tá bom? Eu acho que fica mais fácil assim. Vou fazer esse, o do outro lado. E já vou colocar os olhos.
Prontinho, gente. Já coloquei os meus olhinhos, bordei meus cílios primeiro, né? Coloquei os meus olhinhos, as travas de segurança. Eu não vou bordar o narizinho agora, porque depois, para fazer o fiozinho que desce aqui do narizinho, eu preciso de mais altura aqui, tá bom? Então, aqui agora eu vou dar continuidade à cabecinha. Agora nós chegamos em carreiras de diminuição. Então, nós vamos começar a diminuir de maneira sistemática. Nós vamos fazer agora uma carreira com 7 pontos e uma diminuição. Vou deixar todas elas aqui do lado para vocês. A próxima, 6 pontos e uma diminuição, 5 pontos e uma diminuição. E vamos fazendo assim até chegar a 2 pontos e uma diminuição. Então, vou fazer essas carreiras assim e quando chegar ao final, eu volto aqui com vocês. Prontinho. Agora aqui, nossa cabeça já está quase pronta. Eu já enchi. Quando encher, você dá esse formato aqui, olha, de deixar ela mais pontuda aqui em cima. Isso aqui a gente faz conforme vai colocando o enchimento, você vai fazendo esse formato aqui, tá bom? Se você quiser se dar uma paradinha no vídeo para firmar bem esse formato aqui, tá legal? E agora, aqui tem um truquezinho bem legal, tá? Como a gente vai colocar essa cabecinha branca aqui sobre o vestidinho lilás, tem um truque que a gente faz aqui que é bem legal para não ficar tão aparente a costura, tá bom? Você vai pegar aqui, olha, a gente vai pegar o fiozinho lilás, aquele reforço que eu costumo fazer aqui, ó, de fazer uma volta aqui com um ponto baixíssimo. Aqui a gente vai fazer com o fio lilás. Coloca aqui a agulha, puxa o fiozinho lilás e vai fazer a volta inteirinha com o fio lilás. Corta aqui esse branquinho. Não precisa mais dele. E agora é só fazer uma carreira inteirinha com fio lilás. Aí, quando for fazer a costura ali, você vai fazer fio lilás com o fio lilás do vestidinho. E aí, não vai ficar aparente. Tá bom? Eu vou fazer essa costura aqui e a gente volta. O narizinho aqui, vou fazer a seguinte medida: 3 pontinhos do olho pro centro, 3 pontinhos do olho pro centro. Vai sobrar 3 pontinhos aqui no meio. Então, essa é a medida do nariz. 3 carreirinhas pra cá, então, vai formar um triângulo aqui, tá bom? Então, daqui pra cá, deixa eu tirar aqui agora. Deixa eu colocar um alfinete aqui que vai ficar melhor. Ó, daqui pra cá. Daqui pra cá. E aqui, tá bom? Fazer um triângulo aqui. Esse aqui eu prefiro pegar bem aqui no meio de um pontinho aqui, que fica mais fácil para segurar aqui. E aí aqui é só fazer o bordado, tá bom? Puxando aqui, tá marcado aqui o nosso narizinho. Vou fazer esse bordadinho aqui. Depois a gente volta para falar sobre as orelhinhas. Bom, agora nós vamos fazer a maquiagem da nossa coelhinha, as bochechinhas dela e o coradinho da parte interna das orelhinhas. Eu gosto de fazer com giz pastel. Também dá para fazer com maquiagem. E você também pode fazer com tinta para tecido bastante diluída em água. Agora vamos aos prós e contras. Maquiagem e giz pastel saem depois de lavado. Não tem chance, tá bom? Lavou, saiu.
Para usar maquiagem, precisa ser maquiagem de excelente qualidade. Não dá para ser aquelas maquiagens baratinhas de camelô. Por quê? Vai dar alergia em criança, tá bom? Se é para criança brincar, não tem chance, vai dar alergia, então é melhor ser maquiagem de boa qualidade, aquela maquiagem que você usaria no seu rosto, tá bom? Giz pastel. Não pode ser de forma alguma giz pastel oleoso. Existe o oleoso e o seco. Você tem que optar pelo seco. O seco sempre é bem mais caro que o oleoso. O oleoso gruda, e é feito à base de óleo, óbvio, né? Então gruda tudo quanto é poeira no giz pastel. Quando a pessoa vai lavar, aquilo vira uma maçaroca e perde-se totalmente o bichinho. Sem contar que para passar em amigurumi feito com lã é imprestável, tá bom? Então, giz pastel oleoso, nem pensar. E giz pastel, eu vou dizer uma coisa, a não ser que você já tenha o giz pastel, porque o seco ele é extremamente caro. Eu tenho porque eu já uso para fazer trabalhos de artes plásticas, então eu uso bastante giz pastel, tá bom? Na verdade, o aconselhável mesmo é a tinta de tecido diluída em água, tá? Que essa daí não vai sair de jeito nenhum. Para passar o giz pastel, pincel de maquiagem. Esse sim, pode ser qualquer pincel e dos bem baratinhos, de camelô, qualquer coisa. O que não pode de jeito nenhum é esse tipo de pincel aqui, que é tipo de brochinha, que é pelo de porco, né? Esse daqui não pode de forma alguma, tá? Isso aqui é muito áspero, vai ficar horrível o trabalho feito com isso aqui. Aqueles da Tigre, Condor, nem pensar. Tem que ser pincel de maquiagem assim, mega macio, tá legal? Então vamos lá, olha. Deixa eu colocar aqui a esponjinha do meu giz pastel embaixo, pra proteger aqui. E aí é só aplicar aqui. Também tem que tomar cuidado com o giz pastel, tem que ir de pouquinho em pouquinho, ó. Pincel de maquiagem é tão vagabundo que vai saindo os pelinhos, é assim mesmo. Tem que ir de pouquinho em pouquinho, que é pra não... Carregou bastante, já era, né? Na verdade, essa parte aqui é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Uma bochechinha, na verdade, pode deixar bem pro final, mas como já... Eu gosto de, assim, tá mexendo na maquiagem, mexe na maquiagem já. E pronto, aí já guarda isso daqui e não vai mais manchar nada. E como a orelha tem que fazer antes de costurar, né, ó. Acho que não dá pra ver um pouco por causa da luz, né? Então vamos lá, guardar isso aqui que é pra não sujar mais nada e partir para a nossa próxima etapa. Gente, para prender a nossa orelhinha, primeiro nós precisamos dobrar ela. Então, vamos dobrar ela ao meio. Aí, aqui, com o dedinho aqui no meio, a gente dobra ela novamente aqui. Metade dela ao meio e a outra metade aqui também. Segura firme aqui. Prendemos aqui, passamos a agulha aqui, ó, para prender. Novamente aqui. Um pontinho assim que fica mais fácil pra gente costurar. E aqui a gente sai aqui do outro lado. Onde a gente vai começar a prender aqui. Agora, pra colocar lá na cabeça, eu já tenho a outra aqui, ó. Presa aqui na minha cabecinha. Aqui é o centro, tá? Onde a gente começou a fazer. Vou colocar a mão aqui na frente por causa da luz, né? Ó. Aqui a cabecinha no centro do narizinho, né? Aqui. E aqui eu vou prender a minha outra orelhinha aqui, tá bom? É só passar uns pontinhos daqui pra lá, tá? E já tá presa a nossa orelhinha. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Prender aqui com o alfinete, que vai ficar mais fácil. Assim, ó.
tá bom? Vai ficar assim nossa coelhinha. Eu vou prender aqui e eu volto pra gente fazer o lacinho pra colocar aqui, e aí a nossa cabecinha está pronta, tá bom? Para o laço da cabecinha, nós fazemos 10 correntinhas, contamos 3 pontos de trás para frente e começamos a fazer ponto alto. Então, vamos fazer 7 pontos altos. Agora, vamos subir com 2 correntinhas e vamos continuar a subir as carreiras com 7 pontos. Assim, nós vamos ter o total de 8 pontos. Vamos fazer um total aqui de 16 carreiras, contando com essa que nós já fizemos, tá? Então, aqui nós vamos fazer mais 15. Teremos o total de 16 carreiras, tá? Então, aqui já temos 2, vamos fazer mais 14 carreiras. Ao final dessas 14 carreiras, eu volto aqui pra gente dar continuidade ao nosso laço. Terminadas as 16 carreiras, fechar aqui em círculo, formando aqui um círculo. Vamos costurar aqui, olha, unindo essa parte com essa. Deixar um fiozinho bem longo, tá? Porque é para aproveitar esse mesmo fio e prender na cabecinha. É só costurar um lado com o outro aqui. Pronto, agora a gente dobra aqui no meio, encontramos o outro meio do lado de cá, tá bom? Nesse meio aqui, eu vou inserir a agulha, aqui, olha, dobra aqui, meio com meio, coloco a minha agulha aqui, e vou passando assim, ó, pespontos grandes, que é para formar um franzido. Se passar pelos pontos pequenininhos, não vai dar para franzir, tá? Porque é grosso aqui. E assim é só puxar. Puxa bem. Dá um pontinho aqui para firmar. Cuidado para não arrebentar a linha com esse puxa bem, tá bom? E volta aqui pro outro lado. Se você achar necessário, faz isso mais uma vez, tá bom? Esse outro fio que tem do lado de cá, aproveita e dá um nozinho aqui, ó. Tá bom? Pode cortar esse aqui bem rente, esse aqui, ó, que tá mais curto, tá? Que não está preso na agulha. Que agora isso aqui vai ficar preso na cabecinha. Agora a gente vai fazer uma tirinha para colocar aqui em volta e já ficar um rabichinho enfeitado. Isso daqui a gente vai reservar agora, tá bom? Para fazer a fitinha do nosso lacinho, eu vou precisar de 41 correntinhas. Aí eu volto na primeira correntinha a partir da agulha e começo a fazer 2 pontos em cada ponto. Faço isso nos 10 pontos seguidos, tá bom? Então, eu vou ter aqui 20 pontos. Feito isso, agora eu faço 20 pontos sem aumento. Agora eu faço 10 aumentos nos 10 pontos restantes. 2 pontos em cada ponto, cada correntinha de base. Faço isso e arremato. Olha, feito o lacinho e a sua fitinha, agora é só posicionar do jeito que você quiser na cabeça da sua lola e costurar, tá bom? Olha, eu gosto de deixar uma parte da fitinha maior do que a outra. Também, se você quiser fazer outro tipo de lacinho, é só você fazer, tá? Isso aí é bem a gosto, tá bom? Vou prender o meu aqui e depois você já coloca a cabecinha
da sua Lola no corpinho, tá bom? Vou fazer isso e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou a minha Lola. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. A nossa Lola, ela é um amigurumi bastante maleável. Para quem viu ela em pé nas fotos do Instagram, essas fotos foram tiradas com suporte. Quem não sabe como é que é feito, eu já fiz um vídeo e está no canal. Eu vou deixar aqui no cantinho para vocês poderem dar uma consultada. Relembrando aqui, essa Lola com a cabecinha maior, a receita da cabecinha dela está no blog Meu Mundo Craft. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma consultada. Espero que vocês façam muitas Lolas. Quem quiser me mandar as fotos das suas Lolas, pode me enviar através do e-mail que também está aqui embaixo, para eu poder publicar no blog também. Eu gosto bastante quando vocês mandam. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos dar tchau para elas, Lola?